Olá, pessoal. Se encerra hoje a série de entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto. No fim desse encontro, esperamos ter exposto quem são e quais são as propostas para o município dos homens e mulheres que querem ocupar o cargo mais alto do executivo da cidade. Esperamos ter te ajudado também a decidir quem você apoiará no dia 15 de novembro, quando ocorrerá o primeiro turno das eleições municipais. Nesse último encontro, como sempre, haverão 5 entrevistadores, os quais farão uma pergunta a cada para o entrevistado, que terá 5 minutos por resposta. Além disso, no final, será dado 3 minutos ao candidato para fazer considerações finais, mandando um recado aos munícipes. Hoje, temos a honra de receber Antônio Duarte Nogueira Júnior, atual prefeito de Ribeirão Preto e candidato à reeleição pelo PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, compondo a chapa Reconstruindo o Ribeirão. O seu número é 45. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, candidato. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço o convite feito pela FAAP, de poder participar dessa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Ribeirão Preto. E isso contribui muito para o processo democrático da nossa cidade e ajuda também a permitir que as pessoas possam compreender melhor a importância, né, da participação, da interação e das informações para a sua tomada de decisão. Eu trabalhei com o Mário Covas, que foi governador de São Paulo, fui secretário de habitação dele. E ele dizia que o povo nunca erra, o povo sempre acerta, desde que tenha todas as informações. E o processo eleitoral deve, sim, ser sempre carregado de muitas informações, para que elas possam ser checadas, rechecadas, conferidas, analisadas, para que no dia da eleição a maioria da população esteja bem apta a decidir para os seus candidatos de uma maneira bastante coerente e com critérios de bastante reflexão positiva no sentido de escolher os melhores. Muito belas as palavras, candidato. Para a primeira pergunta, eu vou passar a palavra para o Lucas Ferreira, que vai tocar o ponto da cultura. Bom dia, senhor prefeito. É uma honra tê-lo conosco hoje. Muito obrigado por estar aqui conosco nesse ato que eu vejo pessoalmente como tão importante para a democracia, não só municipal, mas como do Brasil de forma geral. Senhor prefeito, para começar essa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao seu plano de governo, principalmente o índice de desenvolvimento urbano. O senhor enfatiza bastante a palavra cultura ao longo do seu plano de governo, principalmente nesse índice, chegando até associá-la com aspectos econômicos. Tendo em vista isso, eu gostaria de perguntar a que se deve esse crédulo tão forte na cultura e se é algo que o acompanha há muito tempo ideologicamente na política. Obrigado. Bom dia, Lucas. Obrigado pela pergunta. Todas as áreas são importantes, indistintamente, até porque elas se completam no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida de uma cidade. Hoje, o mundo inteiro vive, mais da metade da população do planeta vive nas cidades. No Brasil, isso chega a 85%, 86% de pessoas morando nas cidades. No estado de São Paulo, 93%, Ribeirão Preto, 99,7% das pessoas mora na cidade e não na zona rural. Então, nós vivemos num ambiente urbano, né? E, por isso, as políticas públicas são importantes para você garantir qualidade de vida. A cultura é uma delas, né? Porque a cultura está diretamente relacionado com a educação, né? E, na minha opinião, também com o esporte e com o que diz respeito aos valores que nos trouxeram até aqui. A semana passada, eu tive a oportunidade de assinar uma lei que cria o Centro de Referência Étnico-Racial dentro da Secretaria de Educação, para a gente evitar a discriminação e aumentar a grade do currículo dos nossos alunos, as culturas afro-brasileira, as culturas indígenas, as culturas japonesas, enfim, todo o leque de origens raciais, de origens étnicas, dos quais os ribeirão-pretanos são muito diversos. Então, na cultura,
Nós trabalhamos nesses 4 anos, primeiro para colocar a casa em ordem, fizemos a recuperação dos nossos teatros, Teatro Pedro II, o Teatro Municipal, que inclusive recebeu 515 novos assentos, trocamos a panagem do palco, melhoramos e reformamos todos os camarins, a entrada. Agora estamos reformando e revitalizando o Teatro de Arena, que é um importante espaço cultural da cidade, que estava todo deteriorado. Nós estamos reformando ele e fica pronto até o final deste ano. Estamos fazendo o projeto de curadoria do restauro do Palácio do Rio Branco, que é onde funciona a sede da prefeitura, é o IPSIC, que inclusive é um Instituto Paulista de Cidades Criativas, e é uma professora da FAAP, que inclusive é a responsável por essa curadoria, convidou e aceitou. Nós estamos também fazendo o projeto para restauro tanto do Museu Histórico quanto do Museu do Café. Estamos reformando na frente do Teatro Pedro II toda a Praça 15, a Praça Carlos Gomes e a Praça Rio Branco, que são valores artísticos e históricos da nossa cidade e são elementos arquitetônicos tombados pelo patrimônio municipal. Fizemos, num tempo bastante rápido, a criação do comitê para analisar a aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc. Serão 4 milhões de reais e essa semana, depois de constituído formalmente esse comitê, eles estão elaborando os editais para atender os artistas da nossa cidade, incentivando a cultura. Nós entendemos que os aspectos da cultura criativa também são bastante importantes para você gerar emprego e renda e, ao mesmo tempo, oferecer elementos de cultura de maneira mais diversa, plural e democrática. Você tem muitas preferências, né, sobre questões musicais, sobre questões de tendências culturais, modelos, né, de expressões da vida humana, e isso retrata muito as nossas características e preferências. Então, a cidade tem que oferecer, através do seu elemento institucional da cultura, oportunidade para todos eles, né? E é claro que durante a campanha eleitoral você sempre acaba recebendo informações que você pode ir incorporando no programa de governo. Mas eu noto que a cultura deve ser, sim, um elemento, né, da vida de uma sociedade que promove não só o permanente conhecimento da origem dos nossos valores, mas também nos permite conhecer melhor e com isso, fortalecer os nossos vínculos de aprendizado, mantendo sempre forte as nossas raízes e as nossas origens. Muito obrigado pela resposta, candidato. Agora eu vou passar a palavra para o Rafael Carvalho para falar um pouco de saúde de uma forma mais ampla. Bom dia, prefeito. Muito obrigado por você ter atendido o nosso chamado e estar aqui atendendo nossos questionamentos. A minha pergunta é relacionada à área da saúde, principalmente em relação à sua principal proposta durante a campanha de 2016, que era a construção de 3 ambulatórios médicos especializados, as AMEs, sendo elas a AME da Mulher, que ficaria ao lado da Mater, a AME do Idoso, que seria do lado do Hospital Estadual, na Avenida Independência, e a AME+, que posteriormente foi decidido que ficaria na Vila Virgínia, ao lado da FATEC. Como esse projeto tão essencial não foi concretizado, eu gostaria de perguntar se o senhor continuará trabalhando nessa proposta, dada a sua importância para o sistema de saúde da cidade, e quais são suas ideias para melhorar a saúde em Ribeirão Preto. Bom dia, Rafael. Obrigado pela sua pergunta também. Nós avançamos bastante na área da saúde aqui em Ribeirão Preto. E já respondendo a sua pergunta, nós vamos construir, sim, o AME Mais Idoso e também, junto com o governo do estado, o AME Mulher,
que é um ambulatório médico de especialidades que a prefeitura vai construir e entregar para o governo do estado gerir na forma dos outros 60 AMEs que existem no nosso estado. Nós já entregamos até agora a reforma de 27 unidades de saúde, aquelas que estavam mais deterioradas, hoje estão melhor equipadas, ar-condicionado em manutenção, as 43 farmácias da prefeitura hoje não tem mais falta de remédio, a falta são remédios pontuais. Quando eu assumi a prefeitura, faltavam 70 diferentes tipos de remédio. Hoje a variação de falta varia de 8 até 12, não por falta de aquisição ou por falta de compra, mas por problema de entrega ou frustração no processo licitatório. Entregamos a UPA Norte, toda equipada, funcionando por uma população de 200 mil habitantes, ali na Avenida Euclides Figueiredo, junto ao bairro Simeone, para poder atender Quintino 2, Marinsec, Valentina Figueiredo, Geraldo Corrêa de Carvalho e toda a Zona Norte. Dia 4 de novembro agora, nós botamos para funcionar 24 horas a UPA Sumarezinho. A UPA Sumarezinho vai atender 180 mil pessoas, também toda equipada. Quando nós assumimos, a UPA Sumarezinho era uma casca de cimento, não tinha nem caixa d'água. E a administração anterior, em tese, tinha até inaugurado aquele imóvel sem nenhum equipamento, sem nenhuma condição de funcionamento. A gente encerra o nosso mandato com esses 2 importantes equipamentos funcionando. Assumi um compromisso também de implantar lá na Zona Leste, porque é uma região da cidade onde as pessoas moram do outro lado da rodovia Anguera, não na parte do eixo central, mora no eixo leste, né? E lá não tem pronto atendimento, só tem unidade básica. Então, aonde era a escola que foi desativada, a Domingos Angerame, que está sendo construída uma nova lá entre o Pedra Branca e o Ribeirão Verde, de 800 vagas, a Domingos Angerame tinha 400 vagas, naquele local nós vamos demolir a escola antiga, velha, condenada, e vamos construir ali uma unidade de pronto atendimento municipal, uma UPA municipal, para que as pessoas que moram na Zona Leste não precisem atravessar a rodovia Anguera para ter um pronto atendimento. O pessoal tem que ir ou na UPA Norte, ou na UPA da 13, ou na UBS Central. Então, isso vai atender uma região que tem carência de pronto atendimento. O AME do idoso, o governo do estado tinha o projeto de construir naqueles eucaliptos do lado do João Rossi, mas nós incorporamos esse projeto, porque ele não teve andamento por parte do governo do estado, e incorporamos no AME+, que fica ali na Vila Virgínia, do lado da FATEC, entre a Monteiro Lobato e a Visconde de Umirim. O projeto executivo fica pronto nas próximas semanas e a gente ainda já licita o AME Mais Idoso esse ano. E o AME Mulher, que vai funcionar ali na Mater, já foi autorizado pelo vice-governador os R$800 mil iniciais e também o recurso do custeio para transformar a Mater em uma AME especializada na mulher, né? E nós estamos também concluindo até o final do ano a ampliação da unidade de saúde do Quintino 1, que sai de 350 metros quadrados e vai para 800 metros quadrados, para poder atender o Quintino 1 e as adjacências também numa condição melhor. E nós temos procurado, nesse período de pandemia, fizemos todos os esforços necessários e Ribeirão Preto, felizmente, ninguém ficou sem atendimento, ninguém ficou para trás. Fizemos toda a campanha de orientação, de implantação dos protocolos. Hoje já estamos numa situação mais satisfatória, mas para encerrar minha fala na parte da saúde, eu queria aproveitar esses instantes finais para reiterar a importância da gente manter a condição de quarentena. Veja o que está acontecendo aí na Europa, Itália, França, Espanha, todo mundo pegando uma segunda onda muito forte. E o importante é a gente seguir nessa cadência até aparecer a vacina, e ela vai aparecer entre o final do ano e o começo do ano que vem, para aí sim, vacinados, imunizados, a gente não ter nenhum problema de recrudescimento, né, de retorno da doença e prejuízo para a saúde das pessoas da nossa cidade.
Obrigado, prefeito. Muito obrigado, prefeito. Agora, para o senhor poder desenvolver um pouco mais esse tema, eu gostaria de passar a palavra para a Ana Salles. Primeiramente, igual todo mundo falou, muito obrigada por estar presente aqui. Eu acho que é uma valorização da democracia, né? O que a gente está fazendo. E, bom, seguindo na linha de raciocínio do Rafa, da saúde, e é bem que você tocou nisso, na questão da calamidade que a gente vive no atual momento, né? A pandemia da Covid-19. Em vários países agora está ocorrendo a chamada segunda onda. E aí eu queria perguntar, pensando numa eventualidade de ocorrer aqui no Brasil, né, porque a gente corre esse risco, até a disponibilização da vacina em massa, se você teria alguma alteração no plano de governo que foi feito para a pandemia e como você faria a gestão dessa questão? Bom dia, Ana Beatriz. Boa sua pergunta, porque ela me permite complementar a pergunta que eu encerrei falando de saúde, né? E o mundo todo, né, o planeta todo, hoje vive uma condição pandêmica, né? A doença se espalhou para todos os continentes. E isso mostrou para nós, seres humanos, o quanto a gente depende um dos outros, né? A gente, às vezes, se esquece dessas tarefas básicas da humanidade, do abraçar, do cumprimentar, do aperto de mão, do dançar, do confraternizar. E isso mostra a interdependência que nós temos uns dos outros, né? Quando a pandemia se instalou, logo em janeiro, o primeiro caso foi no final de dezembro, na China, logo em janeiro nós criamos um sistema de comunicação em tempo real pelo site da prefeitura, para que as pessoas pudessem informar e se informar sobre o assunto. Criei também o Centro de Contingência Técnica do Covid-19, que possui 15 entidades e mais de 40 profissionais da ciência, da pesquisa, da medicina, e ele me baliza toda a parte de orientação científica e quais são as adoções de protocolos de saúde que a gente tinha que adotar a cada tempo da doença. Foi eles também que me orientaram como nós deveríamos fazer o decreto de calamidade, que foi feito em tempo certo. Ribeirão foi a primeira cidade, ou uma das primeiras, a recomendar ostensivamente o uso de máscaras, né? E também implantamos em tempo bem rápido o Centro Covid-19, lá na UPA da 13 de maio, ou seja, a UPA ficou exclusiva para atender casos de Covid e as outras especialidades foram distribuídas nas outras unidades de pronto atendimento do nosso município. Chegamos a ter em Ribeirão Preto 250 leitos de UTI disponíveis. Hoje, se vocês pegarem o seu celular e você abrir aí no navegador e digitar leitos covid19.org, vou repetir, leitoscovid.org, e der você vai ver que nós estamos, nesse momento, com 49,74% de leitos de UTI ocupado, de um total de leitos disponíveis de 191, né? E leitos de enfermaria, 60,75%. Então, nós implantamos isso para acompanhar em tempo real os 11 hospitais da cidade, públicos, privados e filantrópicos, para a gente ter as informações para a tomada de decisão e não deixar ninguém sem assistência. Criamos também um grupo de trabalho e retomada, que envolve segmentos do setor financeiro, comércio, indústria, a parte dos serviços e também a universidade. O professor André Lucirton Costa, da FEA, que é o diretor da FEA, ele coordena esse grupo de transição e retomada para pensar aquilo que pode ser feito com segurança sanitária daqui 1 mês, daqui 6 meses e daqui 2 anos, para a gente pensar em retomar os empregos, né? E outras formas mais criativas e inovadoras
para a gente conviver com a pandemia enquanto ela não tiver um controle e um absoluto encerramento na sua contaminação, quando a vacina tiver total eficácia, as pessoas não ficarem mais doentes. Criei também, peguei um hospital que estava desativado, ali na Avenida Patriarca, no Parque Ribeirão, e implantamos ali também, num tempo bastante curto, com apoio de alguns segmentos da iniciativa privada, 31 leitos, o Hospital Francisco de Assis. E esse leito serve como os leitos de retaguarda para você desinternar casos menos complexos, para abrir leitos para casos mais complexos, para caminhar junto com o atendimento que não podia deixar de ser feito entre os leitos de UTI COVID e leitos de UTI não COVID, seja de terapia intensiva ou leitos de enfermaria para a gente manter o atendimento ofertado. O comitê COVID, né, da 13 de maio foi desativado, nós transformamos ela novamente numa unidade que vai atender outras especialidades. Mas se porventura houver uma segunda onda em Ribeirão Preto, houver um recrudescimento da doença, eu não desmontei as estruturas físicas. Elas vão continuar ali até a gente ter uma segurança maior para os próximos 6 meses, 1 ano, de que a doença não vai voltar a nos, enfim, prejudicar, como prejudicou no início do espalhamento, né, da doença, como foi essa coisa forte da pandemia, onde nós chegamos entre os dias 9 e 10 de julho a termos 99% de ocupação dos nossos leitos de UTI. Mas, felizmente, ninguém ficou sem assistência. De novo, então, muito obrigado pela resposta, prefeito. Agora eu passo a palavra para o José Eduardo para fazer uma pergunta também sobre um assunto extremamente atual. Bom dia, candidato. Obrigado de novo. Como o senhor prefeito sabe, Ribeirão Preto tem passado por alguns problemas de água, além de ter certas dificuldades na distribuição da mesma em certas áreas menos favorecidas, pelo sistema de saneamento básico. Um dado importante que se deve falar é o orçamento da cidade, que segundo o site da Cidade On, é de 3,4 bilhões de reais. Mas sabemos que apenas uma pequena parte vai para o setor de abastecimento. Gostaria de saber quais são os planos para melhorar e utilizar essa renda para destinar essa água, esse sistema, para que haja uma melhora na qualidade de vida de todos os cidadãos, todos os munícipes. Bom, Zé Eduardo, obrigado pela sua pergunta. E bom revê-lo também. A cidade tem, para o ano de 2021, um orçamento previsto de 3 bilhões 415 milhões de reais para toda a administração direta e administração indireta. A administração indireta são as autarquias, empresas públicas, fundações, órgãos ditos como complementares da estrutura administrativa. O DAERP, que é o Departamento de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto, é a nossa autarquia responsável pelo abastecimento de água, afastamento e tratamento de esgoto, faz o saneamento básico. Ela tem, para o ano que vem, um orçamento da ordem de 407 milhões de reais. É o maior orçamento da história do DAERP. O DAERP nunca teve mais de 300 milhões de reais de orçamento. Nós chegamos também, quando nós assumimos, a cidade tinha 92% de interceptação para coleta de esgoto. Hoje ela já está com 99% e trabalha para a universalização. Se vocês que nos acompanham entrarem no site da ABS, Associação Brasileira das Empresas de Saneamento, abs.org.br, vocês vão ver que Ribeirão está entre as 20 cidades do Brasil que hoje têm os melhores indicadores de saneamento básico. E saneamento básico é saúde na veia, né? Porque prevenir a doença, doenças endêmicas, processos contagiosos que se dá muito pela água ou pela água que é utilizada no cinturão verde, que no passado transmitia doenças como cisticercose, que vinha do porco, doenças como a tênia saginata, que vinha na verdura. O saneamento básico
criou condições para que essas coisas não acontecessem mais, né? Então, no começo do nosso governo para cá, nós implantamos 97,2 quilômetros de interceptores de esgoto, investimento de 138 milhões de reais. Compramos retroescavadeiras novas, caminhões-pipa, caminhões de fluoretação e de clorificação da nossa água, né? Ribeirão tem hoje funcionando 120 poços artesianos, que bombeia a água do aquífero Guarani, que é uma água de altíssima qualidade, para abastecer a cidade como um todo. Só para vocês terem uma ideia da dimensão desse volume de água, essas 120 bombas, elas trazem para a superfície terrestre 4.200 litros de água por segundo, que é o que a nossa cidade, nesse momento, consome. Nós chegamos a um nível de desperdício de 63%, hoje ele está, ou melhor, de 62%, hoje ele está na casa de 53%, e com o programa de setorização e redução de perdas que nós estamos fazendo com investimento de 150 milhões de reais, nós vamos aumentar a nossa reservação, mais poços, mais reservatórios elevados ou apoiados, para poder armazenar mais água e evitar o que ainda acontece hoje na cidade. E eu vou dizer o quê? 70% do nosso abastecimento é feito em marcha. Ou seja, de cada 10 torneiras, 7 que você abre em Ribeirão é da bomba para a torneira, sem passar pelo reservatório, sem estar por gravidade. E isso gera uma pressurização grande e aumenta os vazamentos, né? Vazamento esse hoje está na casa de 50%. Nós vamos jogar esse vazamento para metade, porque nós estamos aumentando os reservatórios e até o final do ano que vem, com esses investimentos, a nossa água irá para 100% por gravidade, ou seja, todas as torneiras abertas serão torneiras abastecidas por reservatórios dentro desse plano já em implantação, diretor de saneamento básico. Então, no futuro, a cidade certamente vai precisar buscar outras formas de abastecimento, buscar água do Rio Pardo para poder melhorar a sua capacidade de produção, mas com esse programa que nós estamos fazendo agora, esse tipo de necessidade vai ficar, graças a Deus, um pouco mais para frente, porque se a gente reduz as perdas, você diminui a necessidade de produção. Diminuindo a necessidade de produção, você tem mais capacidade para atender a demanda à medida com que a cidade cresce. Do ponto de vista das nossas 2 unidades de tratamento de esgoto, ela tem capacidade para atender Ribeirão quando chegar até 1 milhão de habitantes. O que nós precisamos fazer é garantir a universalização de água, água tratada, coleta de esgoto e tratamento de esgoto para toda a cidade. Muito obrigado, candidato. Agora, para finalizar, eu gostaria de passar a palavra para o Vitor Marqueto. Senhor candidato, primeiramente, muito bom dia, muito obrigado por nos dar essa oportunidade. Agora, minha pergunta vai se referir, vai para o campo educacional, né? A educação municipal pública. Como o senhor já disse, como o Zé também apontou, Ribeirão possui um grande orçamento, né? Possui bastante dinheiro, principalmente quando comparado a outras cidades da região, como Barreto, Sertãozinho, etc. Só que, infelizmente, esse grande orçamento não é refletido na qualidade da nossa educação. Segundo o IDEB, o Índice de Desenvolvimento Educacional Básico, do 8º e do 9º ano, nem em 2017, nem em 2019, né, quando eles foram contados, nós atingimos a meta estipulada pelo governo federal. E em 2019, de 2017 para 2019, nossa nota piorou, e em 2019 ficamos 1 ponto a menos do que era esperado da gente. A gente era esperado 5,8 e ficamos com 4,8 de nota. É por isso que eu lhe pergunto, o que o senhor vai fazer para a gente virar esse jogo agora, já que em seu primeiro mandato, infelizmente, não conseguimos atingir a meta proposta pelo governo federal? Bom, Vitor, a sua pergunta é muito importante porque ela vai direto nas 2 áreas onde a qualidade de vida demanda mais investimentos públicos. Saúde, de um lado, que é uma coisa de prevenção e de atenção e disponibilidade imediata, porque as pessoas não podem ficar doentes, né? Se ficarem, precisam ser curadas. E na outra é a educação. Ribeirão investiu, nesses nossos 4 anos de governo,
mais de 50% de todo o nosso orçamento em saúde e educação. Mais da metade de todo esse dinheiro do recurso municipal é na saúde e na educação. Diferente da saúde, que você pode rapidamente criar condições assistenciais, a educação, ela demanda um processo de permanente cuidado para a formação desses jovens na rede pública municipal. E que não é só o ensino fundamental, mas é desde a primeira infância, desde o 0 a 3, onde você tem as creches, elas precisam ter um projeto pedagógico, que é o que nós estamos fazendo, exclusivo para quem tem de 0 até 1 ano de idade, de quem tem 1 para 2 anos e que tem 2 para 3. Para ter um desenvolvimento neurológico, intelectual, cognitivo, voltado para estimular essas crianças, para que quando elas entrem no ensino infantil, o 4 e 5 anos, elas já estejam bem alimentadas, bem desenvolvidas do ponto de vista dos seus neurônios, da sua capacidade de saúde. No ensino infantil, a mesma coisa. E a hora que essas crianças chegarem nos seus 6 anos de idade, para entrar no primeiro ano do primeiro ciclo do fundamental, que é do primeiro à quinta e depois do 6º ao 9º ano, ela já esteja numa condição de estímulo de aprendizado já acentuado. Então, nós vamos ter índices, eles vão melhorar. No meu 2º ano de governo, eu contratei 427 professores. Agora nós contratamos mais de 350 profissionais de apoio. Supervisores sequer existiam, né? Tinham apenas 5. Hoje são 33 supervisores, 1 para cada escola de ensino fundamental da nossa cidade. E nós estamos abrindo novas unidades, né? Além de manter as escolas em boas condições. Quando eu assumi a prefeitura, Vitor, em 2017, das 108 escolas da cidade, apenas 3 tinham o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, o AVCB. Hoje já são 54, todas elas estão recebendo 2.000 câmeras para fazer o monitoramento, inclusive com sensores, para garantir a segurança das nossas crianças, desde o 0 ano até o final do ciclo fundamental, e a integridade dos nossos professores. Essas câmeras têm sensor para identificar se no período noturno elas estão sendo objeto de vandalismo, para não deixar estragar os nossos equipamentos. Já entregamos 3 novas escolas, vamos entregar agora até o final do ano mais 5, portanto 8, e no primeiro semestre do ano que vem mais 7. Essas 15 novas escolas vão gerar 6.400 vagas. 1.200 vagas no ensino fundamental e 5.200 vagas nas creches e no ensino infantil, que é onde a gente tem mais carência. A cidade chegou a ter quase 5.000 crianças sem creche. Você imagina o prejuízo intelectual para essas crianças no futuro delas, porque elas não tiveram a oportunidade de ter o atendimento, o incentivo, o cuidador, o professor de estímulo do 0 aos 3 anos. Então, nós vamos zerar a fila da creche, né, da nossa cidade, e é como uma linha de produção. O bom aluno é aquele que aprendeu porque teve bons professores, que teve boa alimentação e um bom processo, uma boa grade curricular. Ano passado, a gente fez a reforma e o aperfeiçoamento da nossa grade curricular, inclusive com a grade curricular do Estado e das escolas particulares, para que elas tenham harmonia. E eu tenho plena convicção que nos próximos exames do IDEB nós vamos subir, e vamos subir muito, porque nós estamos acompanhando também o fluxo escolar, a parte de evasão, né, que precisa diminuir, aquele jovem que abandona, deixa de frequentar o ensino fundamental no 2º ciclo. É comum, a gente tem evitado isso. E investir em formação de professores. O Centro nosso de Formação e de Educação Continuada Paulo Freire dos professores também foi fortalecido para a gente garantir que tenhamos bons mestres para os nossos alunos. Muito obrigado pela resposta, senhor prefeito. Prefeito, agora a gente vai conceder 3 minutos para o senhor falar sobre o assunto que o senhor
quiser, sobre o assunto que o senhor tiver vontade. Por favor, no final, diga de novo seu nome e seu número só para o espectador gravar. Bom, cumprimentar a FAAP por essa iniciativa, a vocês, alunos, por me concederem essa oportunidade das perguntas, das respostas e agora das minhas conclusões finais. Quando eu assumi a prefeitura, Ribeirão Preto era uma cidade arrasada, né, destruída. Como eu disse, faltavam 70 diferentes tipos de remédios, uma dívida de curto prazo de 334 milhões de reais, que eu paguei a última parcela agora em janeiro, uma dívida trabalhista com servidores de 278 milhões de reais, que eu quito a última prestação de 5 milhões e 700 mil agora em dezembro, e diminuí em 111 milhões a dívida de longo prazo. Então, hoje nós temos uma relação entre a nossa receita corrente líquida e a dívida consolidada, um dos melhores indicadores da região. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, estava dizendo que ele conseguiu baixar para 36% a relação da dívida consolidada e a receita corrente líquida. A nossa é 21%. Portanto, nós temos uma cidade revigorada, com a casa em ordem e retomando a nossa capacidade de investimento. Eu quero morar numa cidade onde as pessoas sejam felizes e a minha cidade funcione. Os maiores artefatos que os seres humanos foram capazes de fazer são as cidades. Então, nós temos que ter estruturas de programas de zeladoria, de educação, saúde, cultura, esporte, lazer, espaços públicos, iluminação, segurança, de uma maneira bem organizada e tudo funcionando direito. Em cima de 6 eixos, que são os 6 eixos que as metrópoles do mundo trabalham depois das discussões na cúpula das cidades ocorrida no Equador, que é mobilidade urbana, e nós estamos fazendo um grande programa de mobilidade com R$500 bilhão para melhorar o nosso pavimento, diminuir acidentes e criar maior fluidez, principalmente para o nosso transporte coletivo, para que as pessoas que usam ônibus fiquem menos tempo no trânsito e poder ter mais tempo para ficar com a sua família. Tem muito pai, muita mãe que chega em casa e o filho já está dormindo. Eu ouço de muitos deles dizer, olha, eu queria chegar em casa, meu filho ainda está acordado para eu colocar ele para dormir. E é isso que a gente quer fazer. Na parte de segurança pública, idem, né? E também saneamento básico, destinação final dos resíduos, sustentabilidade e empregabilidade. Então, esses são os 6 principais eixos que, junto com as áreas sociais mais importantes, que nós investimos mais de 50% do orçamento, que é a saúde e a educação, nós possamos servir de exemplo como uma cidade que mostrou que tem jeito de dar certo, que é possível dar certo, desde que você escolha uma boa equipe, que você tenha planejamento. E eu usei muito isso durante todo o meu mandato, os 5 P's, que é priorizar, não dá para fazer tudo de uma vez, planejar para fazer da melhor maneira, propagar, que eu estou fazendo aqui com vocês agora, persistir, não descansar enquanto não ficar pronto, enquanto não funcionar, e o quinto, perenizar, institucionaliza de maneira legal, normativa, em cima de regras, para que você não venha a deixar a cidade retroceder, seja quem for o seu próximo governante no futuro. Muito obrigado de novo, candidato, por nos conceder essa entrevista. O Grêmio agradece demais e isso ajuda a fortalecer demais a democracia, tornar a sociedade um lugar mais plural. Obrigado a todos, uma boa semana para todos vocês, parabéns pela iniciativa e muito obrigado.